Nós queremos iniciar o programa de hoje agradecendo imensamente a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de chegarmos até você, aí na sua casa, na sua empresa, pela internet, aonde você nos assiste agora. E desde já, pedir que as bênçãos de Deus repousem sobre a tua vida, sobre o teu lar, aonde você estiver nos assistindo. Hoje nós temos aqui conosco um jovem casal e certamente a experiência deles vai edificar a tua fé. Tudo bem, Cristiano? Tudo bom. Tudo bem, irmã Alessandra? Tudo bem. É interessante a forma como esse casal veio a uma igreja evangélica. Cristiano, conta pra gente, conta para aqueles que nos assistem, como é que foi essa experiência de vocês conhecendo e vindo parar numa igreja evangélica? Nós não éramos cristãos antes e eu namorava com a Alessandra. Nós resolvemos casar. Tinha marcado já o casamento do cartório, tudo certinho. Só que a família não queria esse casamento também, né? Não estava de acordo com nossa união. E assim nós resolvemos só casar no cartório, em nenhuma igreja. Eu era católico, mas não frequentava igreja católica também. Só que teve uma pastora que falou para nós casar nessa igreja, que ela ia preparar tudo, arranjar o pastor, fazer o nosso casamento, que nós devíamos vir casar nessa igreja. E viemos e fizemos um casamento. E vocês, irmã Alessandra, vocês ainda não conheciam a igreja aqui, nunca tinham entrado numa igreja evangélica? Não, a primeira vez que eu entrei foi no casamento. E qual foi a primeira impressão? Eu gostei, né? A cerimônia, o pastor, assim, foi tudo uma bênção mesmo. Assim. Se sentiu bem? Me senti bem. Entrando aqui. Uhum. E vocês casando, quanto tempo de casado, Cristiano? Nós estamos já há 11 anos. 11 anos. E logo naquele início de caminhada, fazendo os planos, noivos ainda, vocês tinham muitos sonhos, muitos planos para o futuro? Com certeza, né? Sonho de uma família, né? Sonho de uma casa, carro, bens materiais, né? Onde todo mundo almeja, né? Chega bastante sonho. E a irmã Alessandra, a mulher gosta muito de sonhar sobre isso, né? Entrando na igreja, vestido de noiva, uma família. Quais eram os seus sonhos em relação ao casamento, à família? Não, meus sonhos eram ter um casamento feliz, filhos, queria muito, já casei pensando em filhos, e ser uma mãe, esposa, era o meu sonho. Ter o seu lar. Me dedicar à minha família. E não apenas vocês casaram na igreja, o casamento abriu uma porta para que vocês permanecessem na igreja, Cristiano? Com certeza, porque a partir do momento que nós tomamos a decisão de casar na igreja, né? Nós começamos a conversar e queria frequentar alguma igreja, né? E começamos a frequentar onde foi o nosso casamento. E aí Deus foi trabalhando em nossas vidas, né? Mas a gente sabe que existem desafios na vida, né? Existem momentos que muitas vezes não estão nos nossos planos e isso aconteceu com vocês. Como é que foi esse momento, esse fato que nós estamos falando hoje, o fato que os trouxe até aqui? O que aconteceu que foi um marco na vida de vocês? Bom, primeiro que como eu já falei, meu sonho era ser mãe, né? Então eu queria uma família grande. Eu tinha já 2 filhos, né? O Gustavo estava com 3 anos e 6 meses, Guilherme com 1 ano e 9 meses e Rafael estava para chegar, né? O 3º filho. Isso com quanto tempo de casamento? Foi tudo assim, bem... Primeiro filho, 4 anos de casado, aí foi tudo... Então foi uma escadinha. Foi um atrás do outro. Foi um atrás do outro. Um casal corajoso, né? E eu queria, eu falava, se não fosse assim, não... Era um sonho. Era um sonho. E estava, né, sempre... Foi assim, um momento muito esperado, né? Chegada do primeiro filho, do segundo e do 3º, igual, né? Tudo preparado para a chegada de mais uma bênção na nossa vida. E na gestação correu tudo bem? Correu tudo bem, né? Não tive problema nenhum em nenhuma das gravidezes, na 3ª também não. Tudo bem. E nasceu o seu filhinho? Pois é, daí nasceu o Rafael. Rafael nasceu saudável, lindo, grande, né? Pesando uns 3.500, né? E estava assim vivendo um momento assim de plena felicidade mesmo. Sabia dos irmãozinhos que já estavam esperando ele em casa, né?
E estava assim, Todo uma aquele alegria. desejo de ver a família reunida, Isso. a criancinha. E o que começou a acontecer com a senhora Aí, nesse tempo? Daí, Rafael nasceu numa quinta-feira, no sábado fomos para casa, aquela alegria, visitas e visitas, né? Eu deixava todos curtirem o Rafael, porque falava, passando o final de semana, né, a partir de segunda-feira ele é só meu, né? Aí, segunda-feira, eu já não estava muito bem. Me lembro que eu fui tomar banho pela manhã e me senti estranha, né? Aí minha mãe estava na minha casa e eu comentei com ela que parecia que eu estava anestesiada ainda da cesariana, alguma coisa assim, que eu não estava entendendo o que era. E assim, continuei. Eu lembro que minha mãe falou, vai deitar, descansar. Aí eu comecei a sentir algumas outras coisas, como formigamentos, né? E me preocupei e fomos ao hospital, né? À maternidade. Muitas vezes as pessoas podem até pensar, não, é relacionado ao parto, à isso. gestação que aconteceu, a tudo isso. Mas como a senhora já havia sido mãe, sentiu que era algo diferente? Era diferente. Eu retornava à maternidade e eu falava, alguma coisa está acontecendo, né? Porque eu nunca senti isso. Eu vim aqui, eu estava bem, tive meu filho e agora e eles faziam exames, tudo, e falavam, não tem nada, pode voltar para casa. E esse quadro ele foi se agravando? Foi se agravando praticamente a cada minuto. Eu sentia uma coisa diferente, aqueles formigamentos que cada vez mais fortes, né? Fui perdendo assim como a coordenação, né, motora, sensibilidade. Eu colocava a mão embaixo da água, né? E eu não sentia. Eu não sentia. Eu sentia assim que ficava gelado. Eu não sentia água, né? E às vezes eu caía dentro de casa, né? Tipo, minhas pernas não obedeciam. E a senhora foi sentindo fraca? Muito fraca. E todos os dias eu retornava à maternidade. Todos os dias. Durante uma semana, todos os dias eu estava lá. E o que os médicos diziam do seu estado? Eles me deixavam em observação, no soro, e falavam que poderia ser alguma coisa pós-parto, uma fraqueza pós-parto, que não era para eu me preocupar, que era para ir para casa. Mas ao invés de melhorar, foi piorando a cada dia? Cada vez piorava. Eu já não conseguia me alimentar, não conseguia andar, não fazia mais nada, né? Eu ficava só deitada. E quando eu ia na maternidade, meu marido me carregava, né? Assim, eu lembro que meus pés, eles caíam ao contrário, né? Tipo, eu estava assustada comigo, com o que estava acontecendo. O Cristiano também preocupado com a esposa ali, os 2 filhos maiores, aquela criança pequena. Como é que foi esse momento para você, Cristiano, vendo a tua esposa, mãe recente, passando por tudo isso, os médicos não achavam uma explicação? Eu estava bem preocupado, né? Porque, como a Alessandra falou, nós íamos no médico diariamente e lá eles faziam tudo que era tipo de exame e falavam que não era nada, que podia ser um pós-parto, alguma coisa assim. Mas a gente estava sentindo que não era isso, porque já teve a experiência de ter 2 filhos antes, né? Então nunca tinha acontecido isso. Tua esposa sempre saudável? Sempre saudável, né? A gente sempre bem, né? E eu lembro que eu levei ela no hospital, até que mandaram encaminhar para o hospital de clínicas, né? Que lá eles iam fazer uns exames mais profundos para ver realmente o que estava acontecendo. A causa do que estava acontecendo. E chegando ao hospital de clínicas, irmã Alessandra, o que eles disseram lá? Fizeram os exames, avaliaram melhor a sua situação? Quando eu cheguei lá, eles já, pela minha aparência, eles já detectaram que havia algo diferente. Já desconfiaram até o que estava acontecendo. Aí eu contei tudo e eles realmente, né, eles falaram que fizeram vários exames, tudo, e pediram para eu retornar no dia seguinte, né, para ver o resultado. Quando eu cheguei nesse dia seguinte, aí o neurologista, né, que foi me atender, ele falou assim, nos exames não deu nada. Porém, a tua aparência, né? Daí ele ainda falou do rosto, né? Ele falou, se vocês
notarem, seu rosto já está paralisado. E nós não tínhamos notado, né? Ali que eu me desesperei, eu ainda falei para ele, eu tive um derrame, alguma coisa assim. Daí ele falou, não, não é isso. Eu não quero falar agora. Eu tenho uma suspeita, mas eu não posso falar agora. E você vai ficar internada para nós descobrir o que é realmente. E naquele momento que ele já apresentava já havia uma suspeita, aí ele lhe internou. Daí ele me internou. E para você, Cristiano, nesse momento agora, vendo a tua esposa internada ali, 2 crianças já em casa, um pequenininho para cuidar, o que você sentiu nesse momento? Foi complicado, a tristeza assim foi grande, né? Que todo aquele sonho que nós tínhamos feito, né, de estar a família tudo unido, parecia que estava se destruindo, né? Porque o pior é chegar no hospital e os médicos ainda não saber direito o que está acontecendo, né? Então não tinha como tratar. E eu lembro que eu fui visitar ela no outro dia, que ela saiu de uma sala que ela estava lá, ela estava de cadeira de roda, né? E já estava realmente toda paralisada, né? Toda atrofiada, não conseguia falar mais, seu corpo estava todo torto, né? Então aí foi algo assim que e aquilo foi um choque para você? Foi um choque para mim, que lá mesmo realmente foi algo que me marcou mesmo. E qual foi o momento que o médico deu o diagnóstico? Ele disse, olha, o teu problema é esse. Então, daí eu fiquei 3 dias ali no hospital só fazendo exames. Eles fizeram vários tipos de exames e, né, tomografias, eletros, né? E daí o médico, o neurologista chegou e falou assim, eu vou fazer o exame agora que vai tirar qualquer dúvida que eu ainda tenha, que foi o líquido da medula, né? O líquor. Aí na manhã, isso foi durante a noite e cedinho ele chegou e falou assim, ó, deu positivo a minha suspeita e você está com síndrome de Guillain-Barré. Síndrome de Guillain-Barré. E eu só perguntei para ele, porque eu pouco falava, eu só perguntei o porquê, né? Qual era a causa? Aí ele falou, não tem causa, simplesmente dá e você foi a escolhida. E ele explicou para a família, para você, Cristiano, ou para a senhora, que nem já entendia bem o que é essa síndrome de Guillain-Barré? Ele explicou. É uma doença que ataca o sistema nervoso, né? Todo o sistema nervoso da pessoa e começa a paralisar todos os órgãos, né? Começa a paralisar, além de paralisar os membros, né? Perna, pé, braço, sua face, realmente deixa a pessoa toda debilitada. E pode causar, né, a morte, porque começa a paralisar todos os órgãos da pessoa, tudo, ela fica debilitada, fica como morta mesmo. Quer dizer que o prognóstico que ele ofereceu, se você já estava preocupado, a partir daquele momento foi pior. Pior, porque não tem, ele falou que é uma doença que não tem cura, né? Além de tudo, é uma doença que não tem cura. Não tem causa, mas também não tem cura. O que pode fazer realmente é só aguardar. Ela pode regredir quando pode levar a pessoa até o óbito. Até o óbito. E a partir dali, como é que foi a evolução do seu caso? A partir dali eu tenho poucas lembranças, né? Eu lembro que eu fui para uma UTI, os médicos falaram que eu ia precisar de alguns cuidados especiais, e daí eu ouvi eles falando de uma possível parada respiratória. Eu lembro que até fiquei com medo, né? Não sabia o que era isso, não sabia se ia doer, o que era, mas... Tem essa vaga lembrança. Daí eu lembro que eu só pedi para Deus, falei, eu não quero morrer. E daí ali eu já não tenho. E na tua cabeça, Cristiano, o que passou nesse momento? Quando eu cheguei na UTI, que ela já estava em coma, né? Ela estava lá, teve 5 paradas respiratórias, teve algumas paradas cardíacas também. Dá para ver que os médicos estavam tratando, mas não tinham assim, não sabiam o que fazer, na verdade, né? Não sabiam a decisão tomar, né? Chamavam os médicos, chefe, enfermeiro, tudo para ver o que eles iriam fazer. Mas o quadro dela, cada dia que ia, só ia piorando, né? Cada dia ela ia parando mais, ia parando mais. Sua face já estava toda parada, ela já não piscava mais. E cada dia foi ficando assim mais complicado, né, de conviver com aquilo. Quer dizer que num período de mais ou menos 2 meses, você viveu um dos momentos mais felizes da tua vida, vendo a tua esposa sendo mãe mais uma vez, realizando um sonho,
e de repente, num prazo curto de tempo, o oposto, vendo a tua esposa na UTI. Vendo todos os sonhos se acabar, né? E nas nossas mãos não tinha o que fazer, né? Se nós pudéssemos fazer alguma coisa, com certeza nós tínhamos feito. Mas não tinha onde correr, onde buscar, né? A não ser a Deus mesmo, né? A não ser a Deus. Porque os médicos já estavam deixando desenganada ela. Já não dava muita esperança. Já não dava mais esperança. Nem os médicos, os familiares, né? Mãe, pai dela já estavam, os irmãos já estavam tudo desesperado mesmo, né? Quer dizer que instalou-se naquele momento ali uma incerteza muito grande, um momento de dúvida, um momento de pesar. E como é que você imaginava aquele momento ali, olhando em relação ao futuro, Cristiana? Você chegou a pensar que você ia perder a tua esposa? As circunstâncias, né, apontavam para isso, né? Todo mundo apontava para isso, né? Todo mundo olhava para mim como que o Cristiano agora vai ficar viúvo, né? Com os 3 filhos. O que ele vai fazer viúvo com os 3 filhos, né? Então os médicos apontavam, as pessoas apontavam, né? Tudo apontava para essa situação, que não tinha mais jeito mesmo, não tinha jeito de retomar, né? E aí eu não pensava mais nada, né? Só pensava em ficar lá junto, aproveitar, ficar no hospital junto com ela, né? E orar a Deus para que Deus pudesse mudar mesmo aquela situação, né? E os outros 2 meninos em casa, eles tinham noção do que estava acontecendo? Eles queriam a mãe? Como ficou a situação em casa, Cristiano? O Gustavo, principalmente, né, que era o mais velho, ele perguntava muito pela mãe. Expliquei a situação, que ela teve que ficar no hospital, tudo, né? O meu mais novo eu tive que deixar com a minha cunhada, ficou cuidando dele 4 meses, né? E lá na UTI, a irmã Alessandra sentiu alguma coisa? Tem lembrança de alguma coisa? Sentiu dor? Então, eu não sei quanto tempo eu fiquei em coma, né? Esse tempo do coma eu não senti dor, eu não senti nada. Não tenho, assim, lembranças de nada desse tempo. E para você, Cristiano, o momento mais difícil de toda essa batalha, teve um momento que marcou? Teve um momento onde os médicos mandaram chamar a família, né? Que a qualquer momento era poder entrar em óbito. Esse foi o momento mesmo assim, que além de eu ter que lidar com a tristeza comigo, né? Tinha a família dela e ainda tinha os meus filhos, né? Que eu tinha que passar isso para eles, né? E não sabia como que ia acontecer isso aí, né? E a que você se agarrou nesse momento? Agarrei a Deus. Somente Ele mesmo para mudar a vida, gente. Agarrei a Deus, me ajoelhei e orei. E aquela noite, foi uma noite, né? Os pastores foram no hospital, fizeram uma oração pela Alessandra. E ela mesmo em coma, ela respondeu amém. Então lá foi onde eu vi que Deus realmente estava conosco, né? Aquele foi um pequeno sinal de que ainda havia esperança. Pequeno sinal que havia esperança. E a partir de quando essa história começou a mudar? Esse quadro começou a se reverter na vida dela? A partir desse momento. Foi assim, imediato. Porque quando ela falou amém, né? Eu senti realmente no coração uma paz e que não era para a morte, né? Que Deus realmente ia mudar a nossa história, né? E daí só passei a agradecer a Deus por ela estar viva ainda, né? Por ter tido meus filhos e ela estar viva. Então ali você viveu um grande conflito entre a vida e a morte. E a morte. Por um lado, os familiares preocupados, os médicos desenganando a tua esposa, mas por outro lado, a fé dentro do coração, né? E foi essa semente de fé, então, que te deu esperança para continuar crendo. Foi isso? Foi isso. A partir do momento que Deus falou comigo que era para edificar o nome dele, né? Que ele é o único digno de toda a honra, de toda a glória. E começamos a agradecer realmente a Ele, o que Ele estava fazendo na nossa vida, independente da situação que nós estávamos passando. Mas ela ainda estava viva comigo, né? Os médicos falavam que isso aí poderia durar meses e meses, 10, 1 ano até para poder sair dessa situação. Mas eu só agradecia a Deus. E a partir desse momento ali, o que começou a acontecer com ela? Começou um processo de recuperação? Começou. Ela começou a ser restaurada. Ela começou a voltar, os movimentos dela começaram a voltar. E os médicos começaram a ficar sem entender o que estava acontecendo.
mas ela começou a voltar em si, né? Primeiro foi tratando a respiração dela foi voltando, depois ela saiu de coma, né? E daí aí ela Deus começou a trabalhar na vida dela e começou a restaurar realmente a vida da Alessandra, né? E a minha. E a irmã Alessandra lembra do momento em que acordou, depois de todo esse sono? Eu lembro que primeiro me assustei, né? Porque Quem foi a primeira pessoa que a senhora viu ali quando acordou? então, primeiro eu acordei, eu vi tudo aquilo em mim, percebi que eu estava totalmente paralisada, né? Não estava entendendo muito bem o que era tudo aquilo. Aí eu já, em meu pensamento, já comecei a perguntar para Deus. Aí chegou meu esposo me visitar. E tudo que eu perguntei foi respondido através da boca dele, né? Que eu lembro que eu perguntei para Deus o que era aquilo, porque eu estava ali, né? E comecei a fazer perguntas e por quê, e quando ele chegou, ele segurou na minha mão e falou assim: não questione, não pergunte por quê, né? Apenas agradeça, porque aqui, ó, para os médicos, você já é um milagre estar viva. Então agradeça por estar viva, e ajude agora, né, com a tua força, com a tua fé, porque eles não estão entendendo nada. E vamos continuar mostrando, né, quem está no controle de tudo isso. Foi o que ele me falou. E a partir dali, então, começou um processo de recuperação. De recuperação. A cada dia, assim, os médicos mesmo chegavam, se reuniam em volta do leito, né? E eu ficava prestando atenção em tudo que eles falavam, né? E eu via que era melhorando. Eu entendia, né? O pouco que eu entendia na linguagem dos médicos lá, né? É que eu estava cada dia melhor. E assim foi. Assim foi. Dia após dia melhor. Foram tirando, dia a dia, um aparelho, uma sonda, né? Foi dia a dia. E como que foi voltar para casa? Aí foi um dia assim que, nossa, que eu já sonhava muito, né? Eu só falava para o meu esposo, né? Eu tenho que ir embora. Foi um dia de alegria. Foi um dia de alegria. Rever os filhos. Fazia um mês já que ela não via as crianças, né? As crianças estavam desejosas de ver a mãe. Foram buscar ela no hospital, né? Ela saiu de cadeira de roda, né? Saiu ainda debilitada, mas já tinha ganhado a alta, né? Já era uma vitória isso aí, né? Para nós isso aí já era uma vitória que Deus tinha feito em nossas vidas. E assim foi. E assim foi. Ela chegou em casa e daí tinha que começar outra fase, né? A fase de recuperação mesmo. De fazer fisioterapia, ter força para ir atrás, né? De tudo isso. E no começo ela até se entristeceu, né? Porque ela nunca tinha se visto no espelho e não sabia o estado que ela estava, né? Estava magra, sua pele, osso, sem força para nada, né? Mas ela lembrou do Deus que nós servimos e ela começou a agradecer a Deus. E a senhora ficou com alguma sequela? Não tenho nenhuma sequela. Graças a Deus. Fiquei 100%. E hoje nós temos aqui, então, esse testemunho extraordinário do milagre que Deus realizou no momento de muita dificuldade, né? Aonde vocês viram os sonhos sendo frustrados, se perdendo, mas a fé em Deus, a perseverança, as orações, né? E uma última pergunta: será que quando Deus fez com que vocês viessem até a igreja, se casassem, Ele já tinha um plano na vida de vocês? Com certeza. Com certeza já tinha um plano nessas vidas. Graças a Deus. Então eu vou pedir que, sempre a gente faz isso aqui no nosso programa, sabemos que, de repente, muitas pessoas que estão nos assistindo estão vivendo um momento delicado, um momento difícil em família, e esse testemunho certamente veio do coração de Deus para te abençoar.
Então, Cristiano, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para aqueles que nos assistem agora, uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé. Que não importa a situação que nós estejamos passando, dificuldade financeira, dificuldade familiar, espiritual, não tem nada impossível para Deus. Hoje vocês viram que Deus fez em nossa vida. Ele é o mesmo Deus do passado é o Deus de hoje. Ele pode curar a vida de vocês, Ele pode restaurar a vida financeira de vocês, mas tem que confiar nele, porque só Ele é o único digno de toda a honra e de toda a glória. Amém. Amém. Aonde você está, pense em Deus neste momento. Nós vamos orar, vamos agradecer a Deus pela vida do Cristiano, pela vida da Alessandra, dos 3 meninos. Já pararam por aí ou tem mais? Parou. Nós vamos agradecer a Deus por esta família e queremos orar por você também. Senhor, nosso Deus e nosso Pai celestial, este testemunho edifica a nossa fé, abençoa as nossas vidas e nós queremos dar a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Te louvamos, ó Pai, porque na hora da dificuldade, na hora da luta, na hora em que para os homens não havia mais esperança, o Senhor manifestou o Teu poder, porque Tu és um Deus vivo e verdadeiro e devolveu os sonhos a esta família, a estas vidas que aqui estão. Nós Te agradecemos pela vida do Cristiano, que foi um esposo fiel, esteve ao lado da sua esposa em todos os momentos, pela Tua filha, nossa irmã Alessandra, que passou pelo vale da sombra e da morte, mas o Senhor esteve presente junto dela, pela vida das crianças e por esta família que convive conosco, e hoje é uma família maravilhosa, uma família feliz, atravessou tudo isso com a Tua bênção e com a Tua proteção. E eu quero orar, meu Deus, por aqueles que nos assistem neste momento e quem sabe estejam vivendo um momento delicado na sua vida. O mesmo Deus que operou na vida do Cristiano e da sua família é poderoso. E eu Te peço, Senhor, alcança também esta família que nos assiste, estas vidas que nos assistem agora, realizando o milagre da restauração. Assim eu Te peço crendo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Que Deus abençoe ricamente a tua vida. Eu creio que este programa foi edificante para você, para a sua família. Eu não poderia deixar de te convidar para estar conosco na 4ª Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui no bairro do Capão da Embuia. Venha, se você quiser conversar mais com o Cristiano, com a Alessandra, eles estão aqui. Venha ouvir a palavra de Deus, vamos ter uma imensa alegria em recebê-lo aqui. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo e que Deus os abençoe.